Desvendando o Ateísmo, parte 1. Esse é o primeiro capítulo da série, no qual eu pretendo trazer para você sobre a forma de conhecimento, o que é o ateísmo, né? Ou pelo menos sobre a forma que eu acho que seja o ateísmo. E também de uma forma bem respeitosa para com as outras pessoas, com crédulos. Quer dizer, respeitosa dentro do limite do possível, porque a partir do momento que você diz que é ateu, você automaticamente já está desrespeitando outra pessoa. Tem pessoas que não toleram isso. Então, eu diria sobre a forma de tolerância, um conhecimento sobre o ateísmo para que uns possam tolerar mais os outros. Seria mais ou menos isso, para que todos possam ser respeitados. Quem crê, quem não crê, é mais ou menos isso. E eu vou fazer uma longa série no qual estarei falando sobre vários assuntos pertinentes ao ateísmo. Vocês poderão colocar aqui embaixo as perguntas e eu posso, por exemplo, ir respondendo em vídeos. Voltando a afirmar, tentarei fazer isso da forma mais respeitosa possível. Eu não estou aqui para fazer uma série de embate contra a religião, até porque não é o caso e eu nem sou absolutamente contra, beleza? Então, eu sou o biólogo Henrique, vem comigo para o primeiro episódio de Desvendando o Ateísmo. Eu, biólogo, declaradamente ateu, e bora, chega de conversa fiada, vem! Antes de eu continuar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, porque é importante número. A métrica é o mais importante para o YouTube e a gente sabe hoje que menos de 100 mil inscritos, o YouTube meio que te joga de lado, sabe? Então ajuda aí o biólogo Henrique a chegar aos 100 mil. Olha só, eu quero falar sobre um assunto bastante interessante, em que todo mundo me pergunta nas lives, que é justamente sobre a pessoa pode ser religiosa e cientista. Eu sei que aqui no meu canal tem uma grande quantidade de biólogos, acho que são 65% biólogos ou estudantes, e a galera naturalista, né? O meu canal ele tem esse viés, ele tem um viés de defesa da democracia, da ciência, da educação, do bem-estar e do meio ambiente, né? E também do conhecimento, em forma de defesa do conhecimento e combate à pseudociência. Então tem muita gente aqui que é ateu e nas lives acaba me perguntando, cara, tu pode ser cientista sendo religioso? E aí eu vou responder, sim, claro que sim. Não tem nenhum problema em você ser cientista e ser religioso. Tem vários casos aí. O ateísmo, ele não está em briga com a religião em si. Ele apenas é uma negação. Vou tentar explicar isso melhor. Olha, existe uma diferença entre ter fé e dar fé. Ter fé é incondicional. Ter fé é incondicional. Então, por mais que eu demonstre evidências ou provas, é a sua fé e acabou. Você não volta atrás. A fé é isso, é incondicional. Dar fé tem condições. Então, por exemplo, eu conheci você agora, você me parece ser uma boa pessoa, fala bem, tem ideias muito bacanas, então, obviamente, que eu parto do pressuposto de que todo mundo é inocente, desde que se prove o contrário. Dessa maneira, eu dou fé de que você é uma boa pessoa. Mas aí, com o passar do tempo, eu vou descobrindo outras coisas que não são muito agradáveis. De repente, fiquei sabendo de uma vez que você roubou, mas teve seus motivos, fome, não sei, beleza, se passou. Depois fiquei sabendo que assassinou. Olha, aquela fé que eu tinha te dado, eu já comecei pelo menos a retirar ela pela metade ou quase toda. Então, a minha fé, o dar fé, ele é condicional. Ter fé, não. Ter fé, o cara acredita e pronto, sabe? Eu costumo até fazer uma brincadeira daquela de que o cara, ele tá muito enamorado por uma mulher e essa mulher é conhecidamente puladeira de cerca, digamos assim, uma brincadeira, tá? Não tô aqui querendo ser machista, nada disso não, só uma brincadeira. E aí todo mundo diz pra ele, ó, cara, essa mulher teve vários relacionamentos e ela já traiu todo mundo, não, mas ela me ama e tal.
E aí depois alguém falou, olha, vimos a sua mulher suspeita, com um cara lá no não sei onde. Ah, não, pô, isso aí não tem nada a ver, é só um amigo. E assim vai. Até que alguém chegou, olha, sua mulher estava se traindo. Não, não acredito. Aí o nego vai lá e traz foto. Olha, tá aqui a foto da sua mulher te traindo. Não, não acredito, essa foto é montagem. Ou seja, o cara tem fé. E pronto. E nada vai provar para ele do contrário. É mais ou menos isso a analogia. Então, levando-se em conta que na ciência você não pode ter fé. Você precisa de dar fé. É diferente. E você pode ser religioso e cientista, desde que você não misture a fé com a religião e também não transforme, aliás, não misture a fé com ciência, a religião com ciência, e não transforme a ciência também em uma questão de fé, até porque isso faz parte da premissa da ciência. A dúvida faz parte da premissa da ciência. Aquilo que nós temos para explicar a ciência no momento vai evoluindo, novas evidências vão aparecendo e na ciência não há nenhum erro em você poder voltar atrás, caso esteja equivocado. Aliás, eu digo mais, essa é a maior arrogância que a ciência tem. Ela simplesmente pode voltar atrás se novas evidências estiverem aparecendo. E aí uma nova teoria pode surgir ou, comumente, que é o que acontece, a teoria vai se fortalecendo. À medida que novas evidências aparecem, a teoria da evolução não se enfraquece. Pelo contrário, ela vai se adequando, ela é plástica, ela vai ampliando. A descoberta de Mendel não destrói a teoria da evolução darwiniana. Ela simplesmente agrega, acopla. Não é legal isso? Claro, existem algumas teorias que caem, mas uma teoria científica bem fundamentada, não. Essa aí recebe um apoio, na verdade, à medida que novas descobertas aparecem. Sendo assim, quando o cara é religioso e vai trabalhar com ciência, ele deve entender que ele não poderá misturar a fé que ele tem, que é incondicional, porque a ciência não aceita nada incondicional. É até paradoxal. A verdade, existe verdade absoluta? Só existe uma verdade absoluta. É que não existe verdade absoluta. E a ciência trabalha com isso. Então, quando alguém religioso vai trabalhar com a ciência, ele precisa de entender essa premissa. E ele pode ter a religião como uma filosofia de vida e continuar sendo cientista, sem nenhum problema. O problema da religião com a ciência é a pseudociência. E o que é isso? É quando a religião cisma em ser ciência. Esse é o problema. Então, quando você tem uma religião como filosofia de vida, amar ao próximo e etc., que é uma coisa que eu me amarro. Então, antes de prosseguir a série, eu tenho que falar isso, tenho que abrir a ressalva. Eu sou cristão pra caceta. Eu sou um ateu super cristão. Eu sou um ateu muito, muito cristão. Sabe, a minha vida ela é pautada em pensamentos que a gente diria cristão. Como, por exemplo, amar o próximo, respeitar os outros. Aquelas coisas que a gente aprendia quando era criança e que era muito legal. Hoje não. Hoje o ateu ele tem que lembrar o cristão sobre o que é ser cristão. Porque o cristão de hoje em dia é a arma, né? É a arminha. É Jesus de cabelo cortado e morte ao homossexual. Não. Eu gosto daquele cristianismo antigo, sabe? Onde as pessoas se reuniam com a família no Natal, aproveitavam o feriado, pediam perdão. E eu acho esse cristianismo uma barata, eu gosto bastante disso. Eu tenho uma família do tipo comercial de Doriana. E isso às vezes incomoda um monte de cristãos amigos meus. E incomoda de várias maneiras. Eu já sofri alguns preconceitos quanto a isso. Um do tipo... E quando é amigo, geralmente o incômodo, ele tá sobre... não, cara, você é cristão, você não é ateu, não. Eu sofri isso com dois amigos, um católico e um bandista, né? Ele... Não, você não acredita em Deus, mas você é cristão, você é do bem. E ele não entendia o fato de eu ser um cara legal, um bom pai de família, uma pessoa como outra qualquer,
cuidar dos filhos, gostar de estar presente. Para ele não, para ele o ateu era um cara muito mal que comia criancinha. E outro amigo meu, um bandista, também a mesma coisa. Toda vez que eu falava que era ateu, não, você não é ateu não. Você não é ateu não, você temente a Deus. Eu tenho certeza, você temente... Enfim, logo ele que era um bandista de uma religião que totalmente, que sofre preconceito à torta e à direita, né? Do tipo, para ele era inconcebível, aliás, ainda é. É inconcebível que eu seja uma boa pessoa e seja ateu. Não cabe na cabeça dele. Então, eu gosto dessa ideia cristã. Eu sou um ateu bem cristão nesse sentido amplo de bondade, benevolência. E hoje até acho que a briga não cabe mais sobre a existência divina ou não, porque isso virou uma briga secundária. Hoje nós ateus tentamos fazer com que os cristãos lembrem o que Cristo pregava. Então, como filosofia de vida, eu acho bacana o cristianismo. É claro que ainda existe tem o machismo que tem lá dentro, tem um monte de coisas a serem resolvidas, mas como filosofia de vida, a ciência não tem nenhum problema com o cristianismo, nem com religião nenhuma. A ciência não tem problema com religião nenhuma. O cara pode ser religioso sem problema e ser cientista. O que a ciência não aceita, e é isso que causa ódio aos religiosos, é justamente quando a religião quer ser ciência. O criacionismo é um exemplo. Quando a religião do cara faz assim, olha, não vá ao médico não, que eu vou aqui fazer uma oração e vou curar você da AIDS. Pronto, pode ficar tranquilo, não precisa tomar remédio. Ou, a minha oração vai curar você do câncer. Bebe essa aguinha aqui, benzida, que o seu câncer irá acabar. Por quê? Porque a religião disse isso. Aí é que está o problema. E é aí que a religião e a ciência não se misturam. Porque a ciência, ela não aceita e não pode aceitar nenhuma pseudociência. E aí eu falo de várias, como a homeopatia, por exemplo, que é uma pseudociência, não passa pela metodologia científica. Logo, a religião, como filosofia de vida, nenhum problema para a ciência. Porém, quando ela vem querendo ser ciência, nesse momento, a ciência fala assim, daqui, não, you shall not pass, daqui você não vai passar. E dá, sim, se o cara for religioso, cientista, e entender que ele não pode enfiar a religião dele dentro da ciência, que ele respeita os limites da ciência e da religião, sem nenhum problema, o cara pode ser religioso e cientista. A ciência não é exclusividade dos ateus, não é não. Não é não. Apesar da maioria dos ateus estarem embasados em posições filosóficas e científicas, porque ateísmo não é uma filosofia, ele precisa se embasar em alguma coisa, e não necessariamente é obrigatório, porque a única coisa que une os ateus é a negação. A ciência é bem queridinha para os ateus, mas também é os religiosos. E, desde que a religião não vire uma pseudociência, não há nenhum problema. Vai ter mais um monte de vídeos. Então, se tu gostou, se inscreve aqui no canal. Eu sou o biólogo Henrique, se inscreve também nos canais da Residência Científica. Importante, estarão todos linkados aqui embaixo.